Olá, meus consagrados! Vamos conferir a previsão para esta quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026, de acordo com o que o tarô traz para nós aqui. Todos os dias nós temos aqui as nuances do nosso dia, de acordo com o que as cartas mostram, com possibilidades, caminhos, oportunidades, desafios, obstáculos e circunstâncias que nós podemos nos deparar, pessoas, situações, e eu tô aqui para compartilhar com você. Então, já vem se inscrevendo, já segue, ativa as notificações para você não perder nenhuma leitura, nenhuma previsão. E além disso, vou lembrar vocês mais uma vez que esse episódio daqui do vídeo longo, ele também tem uma versão resumida que você provavelmente vai encontrar nos shorts na rede social, que começa com Y, que eu não posso falar aqui, certo? Mas vocês podem encontrar nessa rede social. Quem está me ouvindo pelas outras plataformas, você vai encontrar provavelmente lá. Então procura lá meu perfil, e se você já está no canal, pode procurar o resumo. Todos os dias eu posto num vídeo curto de 3 minutos, de menos de 3 minutos, eu coloco ali a previsão. Então vamos direto ao ponto. Nós temos aqui nas finanças o Cavaleiro de Ouros, tá? Que é o seguinte, essa questão aqui das finanças, nessa previsão, talvez não hajam grandes movimentos, tá? Em relação a investimentos ou em relação a alguma aquisição ou em relação a algo assim, né? No caso, algum recurso, tá? Inclusive, pode ser um dia que talvez seja meio parado, sabe? Talvez pode ser um dia que você até sabe o que me vem aqui? Esse Cavaleiro de Ouros, ele traz inclusive aquele dia que você às vezes, talvez, sei lá, deu alguma situação que você foi pro trabalho, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você foi pro trabalho, chegou lá e aí tem que comer um lanche, né? Tem que, sei lá, almoçar e descobriu que esqueceu a carteira e não tem internet para fazer Pix, não tem como fazer, né, nenhuma transação, vamos supor assim que seja. E aí você vai ter que pedir emprestado, sabe? Então, pode ser um dia justamente que você talvez tenha que pedir algum dinheiro emprestado, entende? E pode ser inclusive um dia que tem que prestar atenção para não gastar demais até, de você ter algum valor assim, ó, e pensar, eu vou gastar tudo isso aqui porque depois eu vou receber mais não sei que dia. Não conta com isso aí. Muito cuidado, por favor. Você que recebe por vale ou você que está para receber, por exemplo, né, algum valor, alguma coisa, e tá esperando receber. Não necessariamente você vai receber nessa quarta, talvez não necessariamente você vai receber nessa semana, mas talvez você receba daqui uns dias, nesse mês, e você já está contando com esse dinheiro. Não faça isso, não conte. Que a chance de você depois acabar se arrependendo ou tendo algum tipo de obstáculo, ele é bem improvável dentro dessa lógica aqui, certo? Então, presta atenção. Aí aqui no trabalho nós temos o 2 de ouros, e aí vai ser aquele dia que você talvez vai ter bastante serviço, tá? Sabe aquele dia que às vezes a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Pode acontecer. Se o seu serviço possibilitar, você pode fazer de repente duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, ou vai fazendo uma coisa e vai ajeitando outra, mas você pode se sentir até um pouco não sobrecarregada, mas assim, como se você tivesse quase, sabe o quê? Eu lembro quando eu trabalhei em vários lugares assim que eu acabei, tipo, sabe, tu vai fazendo uma coisa com a mão e na outra mão tu vai fazendo outra. Várias vezes acontece, às vezes na correria. E com esse 2 de ouros, pode ser esse dia que você se sinta meio que um polvo, sabe? Que você tá fazendo um monte de coisa, fazendo até um malabarismo ali, né? Pra dar conta de tudo. Então, é importante principalmente o quê? Priorizar o teu serviço que de repente tem um prazo, o teu serviço que de repente tenha, né, eu tenho que entregar isso aqui, ou eu preciso fazer isso aqui o quanto antes. Então, prioriza por urgência mesmo, tá? Aquilo que é mais importante você coloca em primeiro lugar.
Aí aqui na área afetiva nós temos o As de Ouros, e com esse As de Ouros aqui, nós temos os caminhos abertos para, de repente, receber uma, não sei se uma mensagem ou talvez até alguma demonstração de interesse de alguém, entendeu? De você perceber, assim, que a pessoa deu algum sinal, assim, que deu, assim, ó, deu uma abertura, sabe? A pessoa te deu abertura, começou a te olhar, começou a puxar assunto, te deu abertura. E é importante que nós tenhamos essa consciência do que significa abertura, né? Abertura é quando uma pessoa te dá chance de trocar uma ideia com ela e a pessoa se sente confortável com isso. Inclusive, um episódio que nós tivemos nessa semana no reality show aqui no Brasil, né, que mesmo com várias câmeras, o menino, a menina pediu uma gentileza para ele ajudar ela e ele confundiu isso como uma abertura. Então é muito importante, faço questão aqui de ressaltar que a abertura não é, às vezes, a pessoa puxar um assunto. Às vezes a gente está sendo gentil. E vou dizer para vocês, assim, ó, eu como mulher, eu percebo que várias vezes eu tive que ficar um pouco mais séria, não ser estúpida, mas ficar um pouco mais séria, porque já aconteceu das pessoas assim confundirem a minha simpatia com interesse, sabe? De eu puxar assunto, ser gentil, ali ser diplomática, conversar, ser educada, na verdade, né? Que as pessoas têm o costume de dizer, ah, nossa, você é tão educada e tal, e porque realmente a gente, né? Mas tem gente que confunde isso. E às vezes tem gente que confunde um olhar, tem gente que confunde, sabe? Então é importante a gente saber também até que ponto, né? E principalmente eu acho que entender se de fato a gente tem essa abertura ou não. Para via das dúvidas, se você acha que tem ou não tem, se você quer saber, pergunta. Pergunta para a pessoa, olha, eu queria saber se eu tenho uma certa, né, se você me dá uma certa abertura, se você me dá uma certa... Tenha certeza disso, porque realmente, né, inclusive é crime, né, gente? Importunação é crime. Então, embora a mente, às vezes, né, possa ver ali um significativo que parece uma abertura, tem que ver, tem que estar vendo se realmente é, tá? Mas, no geral, aqui eu vejo essa abertura das pessoas, de repente, até se mostrando interessadas em trocar assunto, trocar papo, trocar ideia, entende? Claro que isso é uma abertura ainda, é apenas um início nesse sentido, entende? É um acesso ali que você vai ter a conversar com a pessoa, trocar uma ideia, conhecer de repente um pouco mais. Então, não dá pra gente ter certeza de nada aqui, porque é apenas um início, né? Inclusive, se você pode pensar assim também, mas eu tô num relacionamento já bem consistente, já que tá, eu tô há anos já, então claro, essa é uma mensagem coletiva. Talvez não vai ressoar especificamente para alguma questão particular sua, mais pontual, assim, mais né, que tem realmente uma especificação, uma coisa bem específica e objetiva. E aí, nesse caso, eu vou te indicar fazer uma leitura comigo, a gente vai entrar em contato nesse link que tem aqui na descrição e a gente vai conversar para eu conseguir entender de que forma eu vou poder te ajudar. E aí a gente vai fazer a tua leitura específica. Por quê? É diferente? Claro, com certeza. Aqui na tiragem coletiva, eu faço uma leitura sobre todos nós aqui. E na sua leitura particular, eu vou fazer para você a sua leitura personalizada, com o que você precisa realmente de fato saber, sem enrolação. Por isso que eu gosto de, né, explicar como funciona, porque realmente é aquilo que você vai saber. Você vai pagar pelo que você quer saber. Você não vai, né, não tem enrolação, porque tem muita gente que diz, que... Enfim, assunto para outro dia, né? Não aqui na nossa previsão, mas então, se você tem interesse, entre em contato comigo, certo? Aí aqui, na saúde e na espiritualidade, nós temos o 7 de ouros. E o 7 de ouros me vem muito como aquele dia típico, onde nós fazemos o básico, sabe? Fazemos o que tem que ser feito, assim, no sentido de se alimentar bem, de cuidar bem ali né? Fazer um alongamento, fazer um exercício, fazer alguma coisa. Porque, olha, eu vou dizer pra você, gente, eu acredito muito que a meditação e certas coisas ajudem bastante, assim, né? Mas eu acho que, assim, o que realmente tem uma eficácia na ansiedade, assim, nesses assuntos de ansiedade, coisa,
é de fato a gente mexer o nosso corpo, gente. O 7 de ouros, inclusive, vem nos lembrando isso, que nós, antes de sermos quem nós somos, nós éramos, né, nós tínhamos ali um trabalho, né, e tal, e antes disso, nós éramos coletores caçadores. Então, está no nosso DNA, na nossa, né, inclusive, cientificamente falando, né, a gente percebe que o corpo foi feito realmente para resistir. Então, por isso que a gente tem que, né, de alguma forma, fazer com que ele se mexa para que os ossos possam se firmar, né, para que a gente possa ter ali uma estrutura. E não somente para, ai, beleza, para shape, não, nada disso. É realmente porque, assim, se você, Deus que me livre, né, Deus o livre, mas até se acontece alguma coisa, alguma situação de você talvez ir para um hospital, se você for para o hospital e tiver pouca massa, né, muscular, assim, você não, às vezes você não aguenta muito tempo, não, assim, você enfraquece, enfraquece. Tô falando isso de coração para vocês, porque é uma coisa, assim, que eu penso, pô, né, às vezes não, às vezes é uma caminhada que você pode fazer, às vezes é alguma coisa que você pode fazer sem peso nenhum, sem, sabe, em casa, fazer uma flexão, fazer sabe, fazer alguma coisa que você, fazer um agachamento para fortalecer a tua coluna, para fortalecer a tua panturrilha, que são tão importantes, né? Dizem que, inclusive, eu acho que isso é científico, inclusive, mas eu não tenho certeza de como é a explicação da teoria. Mas a panturrilha, ela determina muito a nossa longevidade, porque ela bombeia sangue, ela sustenta o corpo, enfim, né? Então, claro que tem algum, né? Obviamente eu não entendo muito, sou leiga, né? Mas é para explicar para vocês como é importante realmente às vezes a gente fazer algum exercício, por mais que seja mínimo, 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 mínimo mesmo, tá? Eu tenho um pai que ele sempre foi muito trabalhador, muito forte. E agora ele tá ficando mais velhinho e, claro, a gente vai perdendo músculo, não tem, né? Ainda mais que ele não faz assim, né? Ele não é aquela pessoa que faz exercício, ele dá uma caminhada, mas ele não, assim, ele sabe, aqui, é aquela coisa assim de fazer um pouquinho, ele se ele fosse erguer um peso, ele ia erguer um peso enorme de uma vez só, mas não é assim. Inclusive é isso que o 7 de ouros vem nos dizer, que não vai adiantar você sair num dia querendo achar que o mundo vai acabar, vai pegar todo o peso do mundo, vai fazer todos os exercícios, vai fazer tudo. Não. Faça o mínimo, faça o básico, faça o pouco, faça o que dá, mas faça, tá bom? Não esqueça. Na espiritualidade aqui, eu percebo que você consegue notar alguns sinais de que você está no caminho certo, de que as coisas estão começando a acontecer e dar certo para você. Então você percebe aqui na espiritualidade com o 7 de ouros que as coisas vão tomando forma, vão acontecendo, mesmo que de uma forma um pouco mais lenta, mais devagar, mas você percebe essa, essa forma que a vida tem de manifestar, né, através da espiritualidade, assim, dessa forma que você vê nos sinais do dia a dia, assim, que as coisas estão acontecendo. Aí aqui no conselho nós temos o valete de espadas, que ele vai dizer assim, olha, quarta-feira é dia de Mercúrio. Por si só já é um dia regido por uma energia que traz muita comunicação, muita troca de ideias, várias informações, né? Então é um dia que você talvez vai ouvir muita coisa, vai surgir uma fofoca daqui, um bafafá dali, uma informação de lá. E o seu papel aqui no conselho do Valete de Espadas é você verificar antes de você passar para frente, tá? Se certifique para não passar informação falsa ou acabar propagando alguma fofoca, algum disse que me disse, que alguma coisa assim, porque aqui tem um perigo aqui das palavras saírem meio, sabe, um telefone sem fio, uma coisa assim, que um fala uma coisa, o outro ouve ligeiro e entende, às vezes leva pro lado pessoal, né? Acontece muito, inclusive, das pessoas levarem muitas vezes coisas pro lado pessoal já de primeira e não tentarem entender, não tentarem se esforçar para entender o que realmente, fato do que se trata. Então, é bom utilizar essas informações ao teu favor, mas saber usar elas de uma forma realmente que sejam verídicas, que funcionem nesse sentido, entende?
Então, essa é uma tiragem coletiva, não esqueça que para fazer uma leitura particular é só você entrar em contato comigo neste link que existe aqui na descrição e a gente vai conversar, eu vou conseguir entender como eu vou poder te ajudar através das cartas. E já siga o perfil, ativa o sininho, as notificações para não perder nenhuma previsão. Eu espero que essa mensagem tenha ressoado e feito sentido, assim como fez para mim. Não esquece de deixar seu like e eu te vejo amanhã. Um abraço fraterno. Até mais.